Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje quem vai dar catequese sou eu, a Lara e a Luísa. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, como toda catequese, né? Eu falo pra vocês que é um tema importante. Mas a de hoje é uma grande festa da igreja, É. que se chama Pentecostes. Vocês já ouviram falar o que é Pentecostes? Pentecostes é a festa que a gente celebra 50 dias depois da Páscoa, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Exato. E esse evento, esse grande evento, né? Ele tá na Bíblia e eu vou ler pra vocês. A passagem é Atos dos Apóstolos 2, versículos de 1 a 4, se vocês quiserem acompanhar. Do livro do Atos dos Apóstolos. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois é, como está falando aqui na Bíblia, os apóstolos de Nossa Senhora, eles estavam reunidos depois que Jesus já tinha ressuscitado. Porque, como eu disse, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Jesus ressuscitou e ele fez os milagres durante 50 dias. E ele falou que ia subir aos céus para ficar ao lado de Deus Pai. Mas ele disse que não ia abandonar a gente. Ele disse que ia enviar o Espírito Santo. Exato. Para nos acompanhar e nos ajudar. E o que é o Espírito Santo, Luísa? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Vocês sabem quem é a Trindade? A gente reza toda vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São as três pessoas da Trindade que são Deus. Que é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Isso. E assim, vocês sempre me perguntam, né, como é que é essa história aqui. São três pessoas, mas em uma só. Então a gente trouxe umas velas para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que é isso de três pessoas em uma. Rapidinho. Aqui. As três velas, cada uma delas representa uma pessoa da Santíssima Trindade. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Exato. Cada uma existe por si só, não é cada uma vela? Cada uma tem o seu fogo, né? A sua chama. Mas eles são um só. Então é como se as chamas deles estivessem todas assim, tá vendo? Que a gente junta eles e não dá pra saber qual que é o fogo de cada vela. Eles são uma coisa só. Exatamente. Mas quando separa, cada um continua sendo um. Continua sendo um. E é isso. Como eu falei, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas qual a importância dele, do Espírito Santo? O que ele faz? O Espírito Santo, ele tem a missão de conduzir a igreja e todos os seus membros. Quem são os membros da igreja? Os membros da igreja são todos os batizados. Seja batizado aqui no Brasil, na França, na Turquia, que já morreu, que ainda vai nascer. Todos esses são membros da igreja. Exatamente. Qual é a ação do Espírito Santo na igreja? Isso. Como que ele conduz os membros? Ele conduz os membros pelos sacramentos, que como a gente já falou em outras catequeses, os sacramentos, né? São o batismo, a primeira comunhão, o sacramento da confissão, da crisma. E também o Espírito Santo, ele conduz a igreja por meio da liturgia, dos concílios, da tradição. Por tudo isso é o Espírito Santo que vai agindo. O Espírito Santo também que inspirou a escrever os livros da Bíblia, porque os livros foram escritos por pessoas, né? Mas Exato. O Espírito Santo que inspirou e que faz a Bíblia ser palavra de Deus. Exato. E o Espírito Santo, como eu falei, ele também conduz todos nós, que somos os membros da igreja. E por meio de como o Espírito que nos santifica. Porque qual é a nossa grande missão na nossa vida? Você sabe, Lara? A nossa grande missão é ser santo. E assim, Jesus, enquanto estava conosco, era aquele que nos ajudava, ajudava os apóstolos, né? Era quem ajudava os apóstolos, falava está certo, está errado, mas ele subiu para o céu para ficar ao lado de Deus Pai. Então, como ele tinha que subir ao céu, ele disse que não ia deixar a gente sozinho. Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar nessa grande missão que é ser santo. Isso, e ele vai moldando a nossa alma à semelhança de Jesus.
E o Espírito Santo, ele traz 7 dons para nós. E quais são? 1. Fortaleza. 2. Sabedoria. 3. Ciência. 4. Conselho. 5. Entendimento. 6. Piedade. 7. Temor de Deus. A gente vai explicar cada um. Exato. O dom da fortaleza. Quando a gente fala fortaleza, vocês pensam em quê? Uma pessoa forte. O Espírito Santo, ele nos ajuda a ser forte, mas não forte de músculo. Dá pra ver, né? Mas forte no sentido de Espiritual. Espiritual, de sabermos enfrentarmos as tentações que aparecem na nossa vida, as dificuldades. Sabendo que Deus está conosco. Então, Deus que conduz. Imagina, Deus é o criador de tudo. Se a gente está com Deus, o que pode nos abater? Nada, né? Nada. A gente é uma rocha firme mesmo. Porque então, Deus a gente está certo de que Deus está com a gente. Então, pode vir o que acontecer, a gente está certo de que Deus está conosco. Tá, 2. O segundo, sabedoria, dom da sabedoria. O dom da sabedoria, ele é no sentido de que a gente consegue ver tudo com os olhos da fé. Que, por exemplo, a gente está nessa vida aqui para a vida eterna, que a gente não vive só por viver, mas a gente vive para amar a Deus e pensando sempre na vida eterna. Então, os eventos não são só os eventos. Por exemplo, alguém ficou doente. Não é só uma doença. Com os olhos da fé, da sabedoria, a gente consegue perceber que essa doença ajuda a santificar tanto a própria pessoa quanto a família que tem que ajudar a pessoa doente. Nos ajuda a aproximar de Deus. E ver que a vida eterna que é a nossa finalidade aqui. Que a gente tá só de passagem nessa vida. Então a sabedoria que nos dá esses olhos de Deus para entender a realidade da forma que Deus quer. O terceiro é o dom da ciência. Ciência. Vocês sabem o que é ciência? Eu sei que vocês têm matéria de ciências na escola, né? Tem ciência matemática, ciência biológica, ciência de computador também, tecnológica. Tudo isso são as sabedorias, digamos assim, dos seres humanos. Por exemplo, para fazer esse computador aqui, esse tablet, alguém teve que estudar muito até a gente conseguir fazer um tablet, não é mesmo? E isso tudo é por meio das ciências naturais que a gente consegue aprender. E o dom da ciência, que vem pelo Espírito Santo, nos ajuda a ver que tudo isso é Deus que permite na nossa vida. Então, é o dom que faz a gente entender a criação de Deus e usar dela de maneira boa. Que a gente consegue ver que Deus é o nosso Criador e que nós somos criaturas. Que a gente pode usar as coisas, por exemplo. Só que com o discernimento de Deus. O quarto dom, que é o conselho. Bom, conselho só pela palavra já dá para imaginar, né? Que conselho é dar conselhos sábios para alguém, que o Espírito Santo vem e nos ajuda a dar conselhos sábios. Mas também é válido lembrar que a gente não necessariamente só tem que dar conselho, porque a gente vive em grupo, a gente vive em comunhão. Então a gente dá conselhos também, mas na maioria das vezes a gente pede conselhos. Quando a gente está triste, a gente conversa com nossos pais, ou quando a gente precisa confessar. E o padre confessa a gente que é um sacramento, mas ele também dá um conselho para nos ajudar. Exato. E E para ser um conselho sábio, um conselho que vem de Deus, é o Espírito Santo que nos propicia isso. 5. Dom do entendimento. O dom do entendimento, ele nos ajuda a ver, entender melhor as verdades da fé. Por exemplo, a gente não acabou de falar que Deus é 3, mas também é 1? Isso é um dogma da igreja. E a gente não consegue entender muito bem, por exemplo, a gente não consegue ver 3 pessoas que são uma só. Isso é... A gente não consegue ver com nossos olhos, mas a gente consegue ver com os olhos da fé, que é o dom do entendimento. Que é o Espírito Santo que vem e nos concede esse dom. 6. Dom da piedade. O que é uma pessoa piedosa? Vocês conseguem imaginar? Uma pessoa piedosa, normalmente, quando a gente pensa, é uma pessoa que reza, que vai à missa, o que mais? Que é atenciosa com os outros, que ajuda os doentes. Exato. E como é um dom do Espírito Santo, não é rezar só por rezar, mas é rezar refletindo. Por exemplo, quando a gente reza o terço, em cada mistério a gente reflete sobre alguma passagem da vida de Jesus, ou então da sua morte, da sua ressurreição. E isso tudo faz parte do dom da piedade, da gente rezar bem. Então, o dom da piedade, ele fala muito sobre a alma, porque a gente é corpo e alma. E esse dom
da piedade nos ajuda a alimentar a nossa alma. Exatamente. E o último, Que é? temor de Deus. Parece pesado, né? Mas Quando, não é. quando a gente fala temor, a gente pensa Ter medo. ter medo, né? Mas não é isso. Temor de Deus significa a gente seguir os mandamentos de Deus, não pecar. Mas não porque a gente tem medo de Deus, mas porque a gente ama muito a Deus. É porque a gente sabe que Deus ama tanto a gente que só quer o nosso bem. Então não pecar, fazer coisas que Deus quer, não é um peso, mas na verdade é a coisa certa a se fazer, porque é assim que nos faz ser alegres. Exato, porque é isso, Deus nos deu os mandamentos para que a gente possa ser feliz. Eu vou dar um exemplo. É como se fosse um jogo. Vocês sabem que não é isso, mas é só um exemplo para vocês tentarem compreender melhor. Deus é o criador do jogo. E ele fez as regras. Mas não é uma regra tipo, você é maldoso e fazer uma coisa muito difícil de seguir. Não, por exemplo, se você quer pular, você tem que apertar a seta para cima. Se você quer andar, você pode apertar a seta pro lado. Mas, se a gente quer jogar o jogo, a gente está jogando o jogo, a gente tem que seguir essas regras, porque assim o jogo é muito mais fácil de jogar. Por exemplo, você quer dar um salto triplo, tem que apertar X, bola e triângulo. Isso faz que a gente consiga dar esse salto. Então, a nossa vida são os mandamentos que Deus nos dá para a gente viver bem, conseguir passar rápido, viver bem, viver alegre, conseguir conviver com os outros de maneira feliz. Exatamente. E chegarmos ao céu, porque, como a gente já disse, nosso fim último é a vida eterna. Isso. E todos esses dons do Espírito Santo, eles nos são dados. Assim que a gente é batizado, vem o Espírito Santo na nossa alma e nos enche com todos esses dons. Mas são só sementinhas. Exato. Cada um desses dons, quando a gente é batizado, a gente recebe como se fosse uma sementinha na nossa alma. E que a gente tem vida, a gente alimenta, a gente vai cuida, cultivando. Reza. Porque assim, como é que a gente cultiva, né, essa semente? A gente vai à igreja, a gente frequenta os sacramentos, a gente comunga, a gente confessa. É isso. Porque esses atos de piedade também, como eu já disse, ajudam a alimentar a nossa alma e a gente crescer nos 7 dons do Espírito Santo. Exato. Quando os apóstolos eles estavam reunidos, como eu falei no começo do vídeo, eles receberam a infusão do Espírito Santo, né? Infusão é a descida. A descida. O Espírito Santo veio até eles. E depois que eles receberam, eles tiveram uma grande missão, que é de anunciar o Evangelho. Exato, porque como a gente falou, Jesus ele já tinha morrido, ressuscitado, né? E nesses 50 dias ele ficou... Ele apareceu para alguns milagres. Algumas não. Para muitas pessoas. Apareceu para muita gente. E quando ele ia subir ao céu para ficar longe de Deus Pai. E mandou o Espírito Santo que ajudou os apóstolos a anunciar o Evangelho. Porque Jesus Cristo, durante a vida dele, ele instruiu os apóstolos sobre as verdades da fé. Exato. E só que ele falou que a gente nunca ia ficar só, que ele sempre ia estar do nosso lado. E ele está do nosso lado por meio do Espírito Santo. E coube aos apóstolos, com o Espírito Santo, anunciar o que eles ouviram de Jesus Cristo para todo mundo. Porque aquilo salvou a vida deles, eles tinham que passar adiante. Imagina, como é que você tem uma coisa muito boa e você guarda pra você? Não guarda. Quando a gente tem uma novidade, a gente não quer contar pros outros. Pois é. Então, imagina o Evangelho. Imagina o Evangelho que dá a vida eterna. Eles estavam doidos pra passar adiante. O Espírito Santo ajudou nisso. Exato. E assim, a nossa igreja, o nome é Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês sabem o que significa o apostólica? O apostólica vem de apóstolo, ou seja, que nós anunciamos a verdade que é Cristo para todos os outros. Porque a gente sabe que é por meio do Espírito Santo que conduz a nossa alma. E que a nossa boa nova veio pelos apóstolos. Boa nova pelos apóstolos? Meio difícil, né? Mas assim, Jesus ensinou os apóstolos. Os apóstolos saíram anunciando. Aí ensinaram outras pessoas. Ensinaram outras. E outras. Até então, chegar na gente. Então, desde aquela época até hoje, isso foi passando de pessoa em pessoa, de geração em geração. E chega na gente. E cabe a nós também passarmos adiante. Isso, passar a mensagem adiante. Do Evangelho. E como é que se passa a mensagem do Evangelho adiante? Porque assim, quando a gente pensa, nós temos que sair anunciando por aí... Ok, às vezes a gente precisa falar. Tem um santo que eu gosto muito, São Francisco de Assis, que ele fala
que a gente só anuncia com palavras, ou seja, falando exatamente, tipo, Jesus morreu, ressuscitou, né, falando diretamente para a pessoa, só se a gente não conseguir anunciar por ações. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por exemplo, a gente mostra Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida, simplesmente vivendo de uma forma cristã. Exato, vivendo de uma forma santa cristã. Você lembra dos 10 mandamentos? Quando a gente tem uma vida cristã, a gente segue os mandamentos com leveza. E isso as outras pessoas conseguem perceber que nós temos uma vida alegre e feliz. E elas ficam curiosas. Isso é anunciar a Deus. Por exemplo, se vocês estão numa roda de amigos e daí começa a falar mal de alguém, começa a ter fofoca. Aí você, que é um bom cristão, você fala, gente, vamos mudar de assunto? Isso não tá certo. Não vamos falar sobre fulano não, a gente não sabe o que aconteceu na vida dele, sabe? E isso as pessoas começam a perceber e falam, nossa, fulano é diferente, por que ele não gosta de falar mal dos outros? Aí às vezes até pergunta pra gente, por que você não gosta? Aí você fala, porque eu sou cristão, acredito em Deus e Deus ama todos nós. Exato, e não cabe a nós a julgarmos os outros. Pois é, por exemplo. Tem outros exemplos também, tipo uma brincadeira, que tá fazendo alguma coisa errada, você sabe que não é, então você não brinca disso. E você então, fala que não é pra brincar. Ou então emprestar os brinquedos pros outros, né, que às vezes é meio... meio chato. Meio chato, principalmente aquele brinquedo que a gente gosta muito. Mas se você empresta, o outro pode pensar, nossa, olha só, ele emprestou a coisa que ele mais gosta. Isso também chama atenção. Exatamente. E isso ajuda a gente a anunciar, sem necessariamente falar. Exato. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que na nossa vida, muitas vezes, a gente tem dúvida de como agir, que decisões seguir, porque hoje vocês são crianças ainda, né? Mas vocês vão ser adolescentes, adultos, vão viver muito ainda, com a graça de Deus. E durante toda a nossa vida, a gente às vezes fica em dúvida, né? E temos que tomar muitas decisões. Exato, a gente tem que tomar muitas decisões na nossa vida. E o Espírito Santo, ele tá aí para nos ajudar. Então, quando vocês estiverem muito na dúvida, que decisão tomar, enfim... Todo dia também. Não precisa também esperar ter uma grande dificuldade para pedir. Mas a gente pode pedir todo dia e também nas grandes necessidades que o Espírito Santo venha e nos ajude. Nos ajude a ter um dia santo, feliz, que nós consigamos fazer o melhor para Deus naquele dia. Discernir o que é o certo e o que é errado, porque nem sempre é tão fácil. Por exemplo, tem coisa que é fácil, roubar ou não roubar. A gente sabe que o errado é roubar. Isso. Sabe que o errado é roubar. Mas tem vezes que a gente não consegue ver tão claro, tipo, eu tenho que ajudar, não tenho que ajudar, devo falar, não devo falar. Isso, essas coisinhas pequenas, o Espírito Santo, ele nos ajuda a pensar melhor o que é o melhor para se fazer. Uma última coisa, crianças, que o Espírito Santo e os 7 dons, ele vem de graça. Não é um esforço nosso que a gente tem que fazer. Hoje eu vou ter os 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo. Não é isso. Porque Deus, ele próprio vem até nós. Ele que vem até nós primeiro e a gente assim pode amar o próximo. Então é uma graça. De graça, de graça. 0800. Você pede. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, bate na porta e recebereis. Então, o que Deus fala pra gente? Pra gente pedir. A gente pede. Mas é Deus que envia. Não é você com um esforço muito grande de ser bom, de ser bom, de ser bom, que você vai ser. É porque realmente são graças de dom. E você já tem. Você já foi batizado, você tem as sementinhas do dom, do Espírito Santo. A gente pede a Deus que esses dons vão crescendo cada vez mais na nossa alma. E é isso. Mas é Deus que faz a obra. Exato. E vamos rezar. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, criança. Tchau. Eu tô com muita saudade de vocês. Beijo.